Bom dia, galera. Então, agora é silêncio das 4 da manhã aqui na minha realidade, e é quando dá condição de eu fazer a leiturinha com vocês, mas já é um prazer, né? Esse livro é legal. E a gente vai começar na 15ª gravação a falar. O narrador vai contar a história da família onde ela vai nascer. Então, o que aconteceu? Ele vai contextualizar uma história que mistura Espanha, França e também a América do Norte, né? E a gente ficou 15 sessões lendo Alcione no mundo espiritual de Sírios e o Pólux na região trevosa onde ele se preparava para encarnar, regiões de desencarnados, né? Ela no planeta Sírios, numa camada bem elevada, e ele no planeta Terra, numa camada bem atrasada, mostrando que o amor não tem fronteira, né? Então, agora é se preparar. Os últimos foi o Antênio e ela. Maravilhoso o ambiente de Sírios, 3 sóis, não sei quantas luas, só luz. Agora é a corte. Então, lembrando 2 itens importantíssimos que o pessoal narrou que eles caíram. Grana, então, é a riqueza material e poder. Eles são nobres que estavam ferrados e que vão ter que recobrar o poder e a grana. E aí, o começo da nossa história é em Paris. Então vamos lá, começando. No dia 7 de junho de 1662, 62 anos depois que o Brasil foi descoberto, Paris em peso não comentava outro assunto senão as esplêndidas festas populares do carrossel que Luís XIV havia improvisado em frente às Tulherias. Então esse Luís XIV, eu acho que ele se chama o Rei Sol, ele se intitulou com sapatinhos de ouro. Em suma, não precisa dizer o que o cara era. Adorava dançar. Ele era sensível, fresco, egóico, mas emocionado, né, pela vida. E Tulherias, esse Jardim de Tuileries, lá, né? O que é isso? É telharia. Então, a nobreza morou nesse palácio, que tem um lado para o Sena, para o rio, né? O rio passa ali e tem um jardim muito bom. E depois, mais tarde, aquilo foi ocupado pela população para passear. Foi permitido e tal. Então, a nobreza parisiense adorava a corte. Passear onde o rei passeava. E aí o que acontecia? Era um lugar de se flertar, os jovens e tal, os homens, as mulheres. Então era um caminhar para lá e para cá, como em cidade pequena muitas vezes acontecia nas praças, né? E aí esse Luís XIV, ele estava feliz, a gente já viu. Dizia-se que o rei, periodicamente apaixonado por Louise de La Vallière, era uma moça que ele mantinha discrição e a festividade, não obedecera outro motivo senão homenagear a favorita, não obstante a reserva com que ambos entregavam ao culto das relações afetivas. Nas 2 noites precedentes, haviam assinalado
ruidosas alegrias populares e animadas reuniões elegantes nos salões mais ricos da corte. Então, a gente está começando a ouvir histórias da corte francesa de 1600. Grande massa de forasteiros invadia os hotéis, principalmente as famílias abastadas, procedentes do norte e das cidades vizinhas, atraídas pelo espetáculo inédito do grande feito. Dizia-se que o soberano mostrava-se agora mais acessível e generoso. Paris estava farta de guerras externas e recordava-se com temor das gigantescas lutas internas pelas atividades da Fronda. Depois eu vou buscar entender, não faço a menor ideia do que é isso. Terminara o período de influência do cardeal Mazarini e o espírito popular banhava-se nos boatos de elevadas perspectivas e supremas esperanças. Quer dizer, eles tinham sido torturados, o poder da igreja que mandava, e aí era esse tal cardeal, o dito, que explorava a França, ele era o mandatário, e houve alguma mudança, né, que normalmente ocorre com revoluções, e aí o pessoal estava tendo esperança de uma época melhor, mas ainda assim feita na base de servos, escravos. É o que é a nobreza, né? O sujeito não troca roupa, não cuida da casa, tem sempre servos e não mora numa casa. Ele mora num palácio, porque aí ele não precisa fazer nada, só manda, né? Então, a gente tem que levar em conta a história para isso, para nos ensinar sem que a gente precise viver. Muitas vezes a gente já viveu aquela época, né? Em algum lugar, em algum tempo, mas é para a gente se lembrar e ter consciência. Não funciona. Esse negócio aí de você ter um escravo para te servir, não funciona. Você está com um problema, alguém te ajuda, isso é outra coisa. Mas a vida montada em todo mundo admirar a escravidão, não precisa falar, né? A cidade inteira aguardava ansiosamente largos benefícios públicos e novas instituições. Na tarde desse dia, compartilhando a alegria geral, 2 jovens passeavam de carro é puxado a cavalo, né? Nas imediações da Porta de São Denis, entre os enormes movimentos da antiga vila, a vila é a Ville de France, é a Ville de Paris, é essa história da ilha. É uma ilha que tem lá dentro do Sena, onde tem a igreja de Notre-Dame. São os lugares onde nasceu o país, mais quentes, né? E que a nobreza, obviamente, se apropriou de tudo, comentando as deliciosas emoções da véspera. Então, o rei feliz, ele é natural, ele dava para a população mais vida e queria que todo mundo participasse, compartilhasse a felicidade dele. E aí o pessoal estava nessa onda. Aí a gente vai ver 2 pessoas, quem são? A viatura, muito leve, seguia harmoniosamente o trote de soberano cavalo normando. Normando é do norte da França, né? Da Normandia. Tem uns cavalos com umas patas largas, cujas rédeas eram manejadas por maestria por Cirilo d'Avenport. Então, quem era o Cirilo? Tendo ao lado
a jovem Susana Duchesne. Então a Susana e o Cirilo são dois jovens que estão passeando de carruagenzinha e a Susana é prima, sua prima, graciosamente trajada ao sabor da época. O pequeno veículo tinha o interior ornado de soberbas azáleas, e assim está com acento, azáleas, não é azaleia não, né? É azáleas, colhidas pela jovem num jardim de Montmartre, que é outro lugar ali perto, né? Provavelmente. O jovem par havia empreendido a excursão desde o meio-dia. Estavam passeando os dois ricos. Susana visitara duas famílias importantes de suas relações, buscando rever antigas amizades. Entregara-se às mais alegres expansões junto do primo, que, embora correspondesse fraternalmente, então o que quer dizer? Ele considerava ela prima, mas não estava de olho nela, não era a expectativa de uma mulher para ele. Eles são, na verdade, a gente vai ver à frente que eles são lá da Irlanda, uma família, são irlandeses, né, que estavam ricos, aí para onde foram? Para o lugar dos ricos, que era Paris, né? Claro, não trabalhando, né? Embora correspondesse de forma irmã às suas manifestações afetivas, denotava agora preocupação inabitual enquanto a jovem tagarelava, obedecendo aos costumes e caprichos de futilidade de todos os tempos. Então ele estava aturando a prima nas coisas da época deles, dos jovens. Não concordei com, olha, o nível dela, do papo da Susana. Não concordei com o nível, com os adornos escolhidos para os salões de Madame Choisy. A festa perdeu muito com aqueles enfeites coloridos e esvoaçantes. Cirilo, não reparei bem, respondeu Cirilo, mergulhado noutras reflexões. Fiquei cansadíssima de tanto ouvir confabulações atinentes à vida alheia. Sou avessa à maledicência, mas, como sempre acontece, não podemos ficar indiferentes aos eventos do ambiente social. É o contrário, era o que eles mais preservavam à corte, eram os eventos sociais. Por isso mesmo, estou ansiosa de regressar à nossa paz de Blois. Então eles moram num lugar que se chama Blois. Blois é madeira. E como o primo não respondesse, muito vivaz e pauradora, quer dizer que falava muito, continuou. Já sabes como se processou a aventura amorosa do rei? Essa era a principal. Os principais comentários vão a fim da situação amorosa do rei, né? Não. O Cirilo está preocupado com as coisas dele, não da corte. Luís IV não havia destacado a humilde descendência dos Leblanc entre as mulheres que frequentam a corte, mas o fato é que começou a dispensar muitas simpatias a favor de Henriqueta. Iniciaram-se os idílios carinhosos, eu acho que ali tá, eu li Luís IV, não é, Luís XIV. Os idílios carinhosos, eles estão flertando, né? Mas a cunhada tratou de salvaguardar quanto antes a sua reputação de honestidade e começou a encontrar-se com o rei em companhia de Mademoiselle de la Vallière, que era
então do grupo de damas do seu séquito. Então o Luís XIV está de olho numa das damas, aquelas que acompanham a nobre. Desse modo, afastava qualquer suspeita direta. Mas, claro que todo mundo sacou, né? Que o rei estava de olho numa moça. Só que, como ela não é nobre, tem que manter a discrição. Contra qualquer impressão menos digna, poder-se-ia dizer que Luís lhe frequentava o ambiente doméstico não com o propósito de avistá-la, mas para encontrar-se com a pobre menina. Foi nesse jogo que apareceu a mortificante situação que Henriqueta não poderia esperar. O rei estava dando em cima dela. Depois de breve gargalhada irônica, Susana rematava o comentário impiedoso. Luís apaixonou-se desvairadamente e temos agora o escândalo, que constitui o prato do dia para a voracidade das más línguas. Não conheces todos esses detalhes porventura? Ela pergunta ao primo, o pessoal detonando o romance do rei. Ah, exclamou o jovem Davenport, o nome dele é Cirilo, primo dela, revelando o propósito de modificar os rumos da conversação. O que não ignoro é que o soberano é casado com a rainha. Então, além de tudo, casamento por dinheiro, por interesse, o rei é casado, mas ele vai flertar com essa moça. Então já começa a beleza do evento. Ora, a pobre dona do cetro é apenas uma vítima da política espanhola. Então vamos terminar por aqui, que já tem 15 minutos, e o que a gente está vendo é uma situação, olhando agora um resumo, o rei, o Luís XIV, foi casado por interesse de Estado, com uma rainha de família espanhola, então é França e Espanha, e é claro, casado por interesse, sem amor, ele está de olho naquela moça que eu já esqueci o nome. Aguardemos até o próximo capítulo dessa novela, mas eu já adianto, a Susana está tentando azarar o primo, ela é apaixonada pelo primo e quer fazer qualquer coisa para conquistar o primo, tá? E ela é muito bem relacionada. Apesar deles serem da Irlanda, ela é perfeitamente integrada na corte de França. Então ela vai ser um elemento importante na nossa história. Bom, fiquem com Deus, até a próxima. E não sei de quanto em quanto tempo vocês têm um encontro, né? Mas eu aqui é todo dia, então eu me encontro com vocês todo dia. Valeu!